vamos tratar de algumas alterações que a gente teve que, por solicitação dos órgãos, nós tivemos que fazer na nossa minuta da deliberação do PDV. Quero agradecer a presença do nosso presidente do SINDIS-PD, o sindicato do MPI, o Dr. Bruno, que veio para fazer alguns esclarecimentos para a gente, alguns questionamentos. E a minuta houve algumas alterações. Devo ler todas essas alterações para vocês ou vocês acham, não sei se todo mundo já teve oportunidade de ler a minuta? Essa minuta foi divulgada, inclusive nos grupos do WhatsApp, nas notificações. Só as alterações são bastante. Vocês me dão licença. Idade igual ou superior a 45 anos e no mínimo 20 anos. De trabalho na Empaer ou nas resultantes da transformação, fusão ou incorporação na data da adesão. Vocês entenderam, né? Mudou-se essa idade, 45 e no mínimo 20 anos de trabalho. Os empregados que aderirem ao PDV deverão preencher o termo de adesão e os demais anexos dessa deliberação. Foram criados alguns anexos para se preencher, depois a gente torna público para vocês. São os anexos para preencher. Deixa eu já citar eles aqui, são vários. Aqui, o termo de adesão, o PDV, o programa de admissão voluntária da empresa, da Empaer. O demonstrativo de cálculo, é o cálculo de quanto que vai ser o cálculo permaneceu da mesma forma. Isso. Não foi alterado, né? Mas foi criada essa planilha com um demonstrativo individual de cada um. O pedido de desligamento tem que ser assinado. Autorização dos descontos dos empréstimos consignados contratados. Autorização do desconto de plano de saúde. Autorização do desconto de pagamento de alimentos. Para pagamento de alimentos. Autorização de desconto de mensalidade sindical. Repasse de conhecimento. Desistência de usufruir das licenças prêmio. E termo de desistência no caso, também foi feito um termo de desistência da adesão ao programa de demissão voluntária. Isso é no caso de quem estaria desistindo. Ou similar que seja passível de demissão ou que acarrete como pena a perda do cargo até a data do desligamento. A adesão ao PDV implica conhecimento e aceitação de todas as condições previstas nessa deliberação e deverá ser requerida em até 90 dias a contar da publicação dessa deliberação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. Tem 90 dias para adesão. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o empregado poderá requerer sua inclusão no PDV por intermédio do procurador constituído por procuração pública com fins específicos e poderes especiais para assinar requerimentos de adesão ao PDV e qualquer documento que se fizer necessário, bem como informar o compromisso de receber e dar quitação. Parágrafo 2º. O empregado poderá desistir da adesão ao PDV até 30 dias antes da data prevista para o desligamento, mediante preenchimento e protocolização do termo de desistência do programa de demissão voluntária. Sendo a desistência definitiva, o empregado não poderá efetuar nova adesão. É aquele termo que está aqui atrás que eu citei para vocês como anexo. Outro item que foi alterado. O requerimento para a adesão ao PDV será analisado e decidido de acordo com a ordem cronológica de protocolização por uma comissão especial, integrada por 5 membros com conhecimento em legislação trabalhista, previdenciária, gestão de pessoas e contabilidade, designada pelo presidente da Empaer por intermédio da portaria, contando obrigatoriamente com um representante do sindicato dos empregados públicos da Empaer, Sinterg. Esse requisito é só para depois não surgir a impessoalidade. Aqui vai levar em critério a protocolização. O primeiro que protocolar é o primeiro que será analisado, se preencher os requisitos, claro. Se tiver assinado os formulários, a
comissão será constituída, irá analisar, irá passar pelos órgãos, ver se existe ou não um processo administrativo, tirando as ações do RB que não impactarão. Mas essa cláusula que fala sobre isso, a última parte fala sobre obrigatoriamente com o representante do Sinterp, é para dar justamente mais legalidade, mas não é nem legalidade, é segurança para vocês verem que realmente o processo teve todo um andamento regular e que existe um advogado do Sinterp resguardando os direitos de vocês no momento do desligamento, no momento da adesão. Processo administrativo sobre o cumprimento dos requisitos para adesão ao PDV. Ele será indicado pela entidade sindical devidamente legitimada, no prazo de 5 dias a contar da publicação desta deliberação. Parágrafo 2º. Caberá à empresa efetuar o desligamento dos empregados em até 90 dias, contados a data de adesão, obedecendo a ordem cronológica de protocolo e preenchimento dos requisitos. É o que ela acabou de falar. Vai seguir uma ordem cronológica de protocolização dos documentos. Questão. Quem define esses 90 dias? É a empresa ou é o empregado? Empresa. Até 90 dias, mas quem define é o empregado ou a empresa? É a empresa. Obedecendo a ordem cronológica. Por exemplo, protocolizou, tem até 90 dias. Isso, protocolizou hoje, vai ser contado o prazo de 90 dias para essa comissão fazer todo o levantamento, fazer todo o processo regular, entregar para o presidente homologar e voltar para o dado e fazer o efetivo desligamento. Por que esse prazo foi para a empresa e não para o empregado? Porque senão no último dia, todo mundo poderia optar pelo último dia e a empresa não iria conseguir fazer todo o processo para o desligamento. A gente não teria pessoal suficiente para fazer. Aí optou-se pela ordem cronológica, conforme foi entrando, vai andando. E antes era por ordem cronológica de idade da menor para menor. Maior para menor. Por que houve essa mudança? Está vendo o funcionamento a esse respeito? É justamente que nós temos que ser impessoal. Se eu opto pela idade, por exemplo, a pessoa que tem 75 anos, 70 anos e uma de 63. A de 63, ela tem intenção primeira do que o mais velho. Só que por ele ser mais velho, eu vou e opto por fazer o dele primeiro. Ela teve intenção primeiro que o mais velho. Então a gente tem que respeitar. A forma de protocolizar foi a forma de depois de um sair. O outro foi mais privilegiado do que eu. É uma forma de deixar o processo mais transparente mesmo. Então, quem tem intenção protocola, ele tem ele tem o privilégio de ser desligado antes. Então, para evitar desconforto. O desconto do seguro de vida. O programa de adesão de voluntário busca também, como vai diminuindo o quadro de servidores, também resguardar a empresa do excesso de serviço. Todo mundo sabe que até hoje não foi realizado o processo de consignação e folha de pagamento pela CIP, devido ao grande grau de empresas consignatárias. Para evitar isso, a comissão decidiu, junto com a diretoria do DAIS, em tirar o seguro de vida da consignação e folha de pagamento, que nós nem temos instalada hoje. Nada impede que vocês continuem pagando o seu seguro de vida. Essa foi a questão levantada. Agora, que uma vez que eles saírem daqui, eles não pagam esse valor, não. Parece que rescinde, é porque é um contrato com a empresa com o servidor. E parece que não. 40 anos. Aí então cabe essa discussão junto à empresa seguradora para a gente ver se isso realmente vai acontecer ou não. Mas essa questão de tirar realmente foi considerada pelo DAIS em decorrência da grande demanda de serviço que vai ficar para a empresa e pouco quadro de funcionários. Mas é um só, mas um item só mais que vai entrar. Pois é, isso foi levantado porque ainda ficou na consignação. Vai ficar o sindicato, vai ficar outros consignatários que estão em andamento, que é o banco, que tem bastante consignações, e as pessoas alimentícias. Então, já estão evitando tirar isso das folhas de pagamento. No processo, a comissão terá o prazo de 15 dias para concluir os trabalhos e encaminhar o presidente da IPAE para a homologação ou não do pedido de adesão ao PDV. Então, a partir do momento que protocolou, essa comissão tem 15 dias para encaminhar para o presidente. Aqueles papéis que foram assinados não estão valendo. Nós temos que assinar uma nova adesão. Nova adesão. Isso. E quando que vai iniciar a assinar? Calma. O empregado, parágrafo 4º. O empregado deve aguardar em exercício
Pessoal, o empregado deve aguardar em exercício e desempenhar suas funções até a rescisão do contrato de trabalho decorrente do presente PDV, ressalvados o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º desta deliberação. A empresa deverá realizar as adequações sistêmicas necessárias para a operacionalização do PDV durante o período de adesão. Acho que incluiu isso durante o período de adesão. Porque não há esse sistema ainda. Quando vocês saírem da folha de pagamento ativa, vai ter que ter outro sistema, porque aí o governo vai ver que está realmente diminuiu lá da lei de regularidade fiscal, fez outros sistemas e vocês não estão mais na folha de ativo. Para isso tem que desenvolver um software, então tem todo um trabalho e a nossa diretoria ainda não está preparada para isso. Então, é um sistema assim que você sai fora da folha de pagamento. Exatamente, é um sistema Específico para Vai abrir uma coisa, vai PDV. Exatamente. Que na verdade é verba organizatória, não é pagamento. E ela precisa só depois das adesões que consegue fazer isso, porque eu vou ter que migrar o empregado de uma para jogar na outra. Só depois totalmente regular que eu consigo fazer a migração. Aqui, uma coisa que eu tenho que citar aqui, as verbas que compõem o cálculo rescisório, que inclui o saldo de salário, as férias proporcionais acrescidas no terço constitucional e mais o 13º salário proporcional. Foram excluídas aqui as férias vencidas. Tem que tirar, tem que gozar das férias. Parágrafo 1º. Os empregados, para aderirem ao PDV, deverão usufruir de todas as férias adquiridas antes do desligamento, não se admitindo a conversão pecuniária ou o desligamento sem usufruir das mesmas. Entendeu? Tem que... Os empregados em atividades, os quais, após aderir ao PDV, tiverem que se afastar de suas funções por motivos de doença ou acidente de trabalho, ficam garantidos os direitos aqui previstos, devendo ser fixada nova data para o desligamento, após o seu retorno às atividades, sendo que o desligamento deverá ocorrer por determinação da empresa, respeitando o prazo do artigo 5º, parágrafo 4º desta deliberação. Após a adesão ao programa de demissão voluntária, havendo morte do empregado, os valores devidos a ele serão pagos aos indicados no processo de inventário judicial ou extrajudicial. O empregado que aderir ao PDV ficará impossibilitado de se inscrever em cursos de capacitação ou em treinamentos patrocinados integral ou parcialmente com recursos do Tesouro Nacional. Olha só, os empregados públicos da EMPAER que atenderem aos critérios estabelecidos e optarem pela adesão ao PDV ainda deverão manifestar-se. Isso aqui que foi incluído foram esses anexos que a gente falou. A manifestação dele é através desses anexos. Só uma pergunta. Sim. Eu aderi no PDV, eu fico impedida de fazer concurso autônomo ou de trabalhar no autônomo? De fazer cursos patrocinados pelo governo. Escola Só do governo. Artigo 18. Os recursos necessários à execução do disposto dessa deliberação correrão à conta do Tesouro Estadual. Artigo 19. Esta deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas as disposições contidas na deliberação 02 de 2018, que era anterior, e quaisquer disposições em contrário. Essas foram as alterações. Aqueles que aprovam, levantam a mão. Não, aqueles que aprovam, então, levantam a mão. Essa são as alterações que foram feitas na deliberação. Eu perguntei quando que vai iniciar a gente assinar o documento. É isso que quem aprova, continua. Vamos estar. Então está aprovado. Eu queria perguntar um negócio. Sim. Agora a questão de segurança disso aí. A gente está vivendo um momento aí que foi suspenso
fazer uma análise desse quadro. Não sei essa suspensão até aonde vai levar e o que estão querendo com isso. Eu não quero dizer que estou me sentindo enganado, mas eu vou fazer uma análise aqui. Foi autorizado esse PDV para os dois órgãos, o MTI e a IPAE. E esse processo entrou em andamento e agora nós estamos fazendo a revisão que já foi iniciada aí. E durante o encaminhamento disso aí, foi encaminhado para a Assembleia um processo de extinção, MTI e IPAE. Né? Coincidência ou não, né? Mas aconteceu esse processo. Está lá, foi aprovado a extinção, o Almir acabou de me explicar. Não está extinto, autorizou o governador a extinguir o dia que ele quiser. E com esse processo de extinção, o sindicato negociou que nós teríamos que reduzir em 40% a folha de pagamento, despesas com o pessoal. Em isso aí suspenso, tem um prazo e tem também a história da criação do instituto. Não sabemos como é que está. Eu estou fora da empresa tem 3 meses, vou voltar semana que vem, tenho que trabalhar. Mas está muito nebuloso. Porque se o governador falasse, não, realmente está extinto, a IPAE, o que eu vai fazer? Eu falo, eu vou mandar o pessoal embora. E eu já gozei os 3 meses de licença-prêmio e 1 mês de férias em si, que entraria na minha rescisão. Consequentemente, a minha demissão diminuiu logo. Se isso ocorrer, eu me sinto enganado. Eu quero saber o que o documento que autorizou, porque em situação pior me parece que está os colegas. Eu sou o João Figueiredo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa MTI. E precisamos, primeiramente, antes de dizer qualquer coisa para vocês, nós temos que dizer o destaque de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento onde os trabalhadores, nós trabalhadores, precisamos entender de que quem fez todo esse projeto, quem encaminhou esse projeto, foi o governo do estado de Mato Grosso, através da hoje CEPRAG, onde está o Basílio. Ele que criou o primeiro, a primeira minuta com relação ao PDV. E nesse momento, quando ele criou a minuta, ele chamou a atenção do sindicato para dizer, nós vamos implantar, se o sindicato não quiser intervir ou ajudar a formatar essa minuta, a gente vai implantar. Aí o que a gente fez como sindicato? Preocupado com todo o andamento do processo que estava já desenrolando dentro da empresa, nós assumimos o papel de participar de todo o processo. O que nós fizemos? Nós pedimos à presidência na época que se criasse e fizesse a abertura de uma portaria. Aí ele tomou a portaria onde tinha participação paritária, com 2 membros do sindicato e 2 membros da empresa. E começamos o trabalho em cima da minuta que era para ser discutida, para ser aprovada com os trabalhadores. O que nós fizemos? Nós tentamos, de todas as maneiras, melhorar a minuta com relação aos pontos que são inerentes aos trabalhadores, que precisamos dar muita proteção para os trabalhadores. No momento onde nós temos uns governos que entram e que saem e que não diz o que quer fazer realmente com as questões públicas, né? Então, o que aconteceu? Nós fechamos um entendimento com relação a essa minuta quase parecida com essa questão. Nossa, certo? Então, a gente chegou ao fechamento. O que o sindicato se preocupou muito, nós nos preocupamos demais com as questões, é de dar a legalidade ao fato. O que nós fizemos? Nós
começamos a pontuar todo o processo e o andamento. Nós começamos a dizer, ó, precisamos de parecer com relação à CGE, precisamos de parecer com relação à PGE, precisamos de parecer da Secretaria de Fazenda para fazer as questões dos impactos com relação a tudo isso que a gente está elaborando. Precisamos de um parecer da CEPRAG, né? Então, todo esse trâmite correu dentro do governo com relação às questões. E no final, nós exigimos de que teria que ter uma aprovação do Conselho Deliberativo da empresa. E aí, o que aconteceu? O Conselho passou por todos, né? Teve um parecer de cada órgão. No primeiro momento, a CGE colocou o dedo dizendo, ó, está errado, não é desse jeito. Aí tiveram que refazer novamente, porque os cálculos que a gente tinha feito realmente tinha que ser dado os benefícios aos trabalhadores de uma maneira, porque nós estávamos retirando os 40% e colocamos aquele 1,5 para fazer manter o benefício para os trabalhadores. Aí o que aconteceu? Fizemos tudo isso e aí a gente ainda pensou, ó, está faltando alguma coisa para dar mais segurança ainda com relação a tudo que já foi feito. O que nós fizemos? Nós fizemos um termo aditivo ao acordo coletivo. Nós fizemos um termo aditivo ao acordo coletivo, onde nós convocamos a Assembleia dentro dos prazos legais de lei e dentro desses prazos a gente executou juntamente com a empresa e com a aprovação dos trabalhadores esse termo aditivo. Por quê? Porque esse termo aditivo vem dar toda a legalidade ao processo, né? Além de ter a decisão do Conselho Deliberativo, nós temos também essa questão. Veja só vocês, o que acontece hoje? A conselheira entrou e já suspendeu. No nosso entendimento, se a gente ficasse somente com a resolução, a gente ia ficar, os trabalhadores iam ficar desprovidos de todo o amparo com relação às questões que estão ocorrendo hoje. E com o termo aditivo, o que nós estamos fazendo? Nós já estamos elaborando uma ação, começamos na segunda-feira, deve finalizar amanhã com uma entrada na Justiça com relação a essa suspensão pela conselheira. Entendeu? Eu acredito que nós vamos ter êxito e nós vamos entrando com essa ação. Vai ser um problema danado para eles resolverem. E o secretário, conversando com ele, o secretário de Planejamento ontem, ele me disse o seguinte: na quarta-feira, faremos uma reunião com a conselheira e vai o secretário de Fazenda, mais o presidente da empresa, mais o Basílio, eles vão reunir com ela amanhã para ver qual será o formato que eles vão ter, qual é a definição que vão ter com ela amanhã. Caso não tenha êxito, a gente sabe que vai ter uma decisão do Conselho. É isso que ela vai encaminhar para o Conselho fazer a votação sobre um parecer sobre essa situação. Conselho do Tribunal? Do Tribunal de Conselho Contas. do Tribunal. Vai ter uma assembleia deles lá. Vai ter uma audiência para fazer isso. Só uma coisa, Porque que segurança não, a segurança é o seguinte: o que nós colocamos como segurança? O pagamento dos trabalhadores que aderirem ao PDV, ele tem que estar ligado diretamente aos trabalhadores da ativa. Vamos supor, se você pagar hoje os trabalhadores da ativa, você tem que pagar hoje os trabalhadores que entrarem no PDV. Essa é a segurança que a gente encontrou. Depois de muitos debates que a gente fez, encontramos esse formato. Mas por enquanto eles estão sem salário. Por enquanto eles vão ficar sem salário. Não, eles não estão sem salário, não. A gente é o seguinte, eles já estão 3 meses recebendo. O que nós temos que fazer? Fazer uma ação rápida, que amanhã tem que sair essa ação, porque sexta-feira está bem aí, e nós temos que ter uma liminar favorável para que garantir a todo o direito dos trabalhadores. É porque foi sexta-feira. Uma série de aplicações legais aí que... Não, isso. O que está acontecendo hoje com o governo? Ele está numa situação complicadíssima. Eu já conversei isso com o Basílio, por quê? Ele tem o papel de garantir o PDV, porque foi ele que criou, né? A gente só deu
a questão da legalidade juntamente com ele para poder fazer a coisa funcionar. Ele vai ter que fazer o pagamento de um lado e a conselheira chega e diz para ele, ó, se você fazer continuidade no PDV, a gente vai te multar. Você vai ter que pagar a multa. Então, o que está acontecendo? Nós estamos aguardando sexta-feira para ver o que realmente vai desenrolar, entendeu? Porque amanhã, se eles não convencerem ela, a coisa vai ficar muito complicada para eles, porque eles vão ter 4 anos pela frente e já vão ter um problemaço para resolver. Escuta. Da PGE, nós temos uma decisão da CGE, nós temos uma decisão do Conselho Deliberativo da empresa, estão todos favoráveis. E essa conselheira é de qual? Ela é do Tribunal de Contas. De Contas. Tinha que ter um do Tribunal de Contas também, né? Não, mas aí já é uma outra situação que a gente não fez a opção de buscar. Mas vai ter que fazer agora. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Boaventura, sou assessor jurídico do Sinterp, né? Aí eu gostaria de fazer uma fala a respeito de uma análise em relação à própria decisão da conselheira Jaqueline Jacobson. Assim que a conselheira divulgou a decisão, foi publicitada ela na internet e a diretoria entrou em contato conosco, tanto na sexta à noite como no sábado de manhã, já solicitando um posicionamento da assessoria a respeito da decisão em si, né? Então a gente veio à Assembleia aqui justamente para nos posicionar. E aí eu destacaria duas falas do presidente do Sindicato dos Empregados do MTI. A primeira delas é a segurança que se tem. E qual é a segurança que se tem hoje? É que o PDV está incorporado no acordo coletivo dos empregados. Então, quando ele fala de que o PDV não é simplesmente uma deliberação do Conselho de Administração da empresa, e que também é parte integrante do acordo coletivo, é justamente isso que traz mais segurança jurídica ao empregado. E aí, por que eu falo que traz mais segurança jurídica ao empregado? Porque quando você tem um programa de demissão voluntária e necessariamente, como o próprio presidente fez a fala aqui, é o meu segundo ponto de destaque, traz benefícios ao empregado que faz adesão ao programa, esses benefícios incorporam-se no contrato individual de trabalho. Então, eles estão incorporados. É um conceito bem comum, né, de todos aqui, o conceito de direito adquirido. É como se fosse um direito adquirido ao contrato de trabalho, né? E aí eu também reforço que, além da possibilidade da incorporação do PDV no acordo de trabalho, o nosso em si já tem um termo aditivo dizendo o seguinte: se não pagar, tem a multa do próprio artigo, se eu não me engano, 417 do CLT, mais a multa que se estabelece no acordo coletivo de 50% das parcelas a vencer, as parcelas vincendas, que estarão, vamos dizer assim, em débito, né? Desculpa, Bruno, além de ter que antecipar, ele tem que pagar à vista, isso não além reparcela do vencimento antecipado. Então, essa é a medida da segurança jurídica que se pode construir, né? E aí, é claro, quando você analisa a decisão da conselheira, e aí você vê que, primeiro, o Tribunal de Contas ele está se arvorando, né? E tal como foi a decisão de suspensão da lei da RGA, ele agora, nesse momento, se arvora para suspender já o pagamento do programa de demissão voluntária da MTI. Quer dizer, à medida em que aqueles conselheiros que estavam lá foram afastados e os outros conselheiros substitutos assumiram, eles foram, e essa é a minha análise, tá? Não é uma análise de que houve uma estratégia do governo de maneira pensada, vamos fazer o PDV ser divulgado, vamos extinguir, depois que eles tirarem as licenças a gente vai suspender tudo. Eu acho que a análise é no sentido de que o Tribunal de Contas, à medida do tempo, né, dessa composição pelos conselheiros substitutos, eles vão se arvorando desse poder que eles não têm,
tá? Eles não têm, constitucionalmente falando, eles não poderiam fazer esse tipo de suspensão, seja da RGA, seja do próprio programa de demissão voluntária. Por quê? Porque eles são um controle externo, mas eles são auxiliares da Assembleia. Eles não têm esse poder de decidir e obrigar que as suas decisões sejam cumpridas. E evidentemente que o tribunal, como analisa as contas do governo, acaba fazendo essa pressão para que o governo atenda à decisão que o Tribunal de Contas toma. Mas evidentemente que isso é passível de questionamento, tal como o sindicato vai fazer. O que eu gostaria aqui de reforçar aos empregados da Empaer é de que há já uma decisão do STF, né, dizendo exatamente isso que eu acabei de falar, ou seja, a incorporação do programa como benefício do contrato de trabalho ao direito do empregado. E aí a CLT, ela é bem clara, aí tem várias disposições, eu cito aqui, o parágrafo 3º do artigo 8º, o artigo 9º, 444, 458, todos eles dão a entender o quê? Que há uma incorporação desse direito ao contrato de trabalho e o empregador não pode unilateralmente cortar esse direito incorporado, né? Então essa é a nossa possibilidade de dar confiança e segurança jurídica a vocês. Então, evidentemente, que quanto mais a gente avançar, tal como vocês deliberaram hoje, no sentido de aprovar a resolução do PDV e passando ela a incorporar, né, textualmente, né, ela vai por completo no acordo coletivo, vocês têm um instrumento jurídico suficiente de dizer que necessariamente, depois de aderido no PDV, tem que necessariamente ser cumprido. Então essa seria a minha fala de hoje, justamente por conta dessa solicitação da diretoria em relação à análise da decisão da conselheira. A empresa está trabalhando no sentido de não chegar a esse ponto, de não ser preciso entrar com ação judicial. Então, para isso, primeiro foi feita a primeira deliberação. Constatou-se que havia algumas coisas faltando. Como o do MTI teve aval de todos os órgãos, o nosso ainda não tinha. Olha a gravidade. Por isso voltamos e agora começamos a pedir aval dos órgãos. Ou seja, nós temos empregados que vão receber por 5, tem outros até 6 anos. Vai passar a gestão desse governo. Então nós temos que ter previsão no plano plurianual, no plano de trabalho. Então são coisas pequenas e importantes para assegurar o direito de vocês. Certamente o sindicato se resguardou. Olha, se o governo não se manifestar ou se manifestar contrariamente, como fez o MTI, vamos incidir em multa, mas nós não queremos isso. Nós queremos que o governo dê o aval, que os órgãos de fiscalização que até agora não se manifestaram, CGE, Cefaz, Ceplag, analise sim, concordamos, tá ok, nós vamos pagar. Depois disso, se vier qualquer embate, aí sim, vai para o judiciário. Mas olha só, se isso vier acontecer, você desligar, ele tem que voltar, tentar com o processo, isso é muita coisa. Então a Empaer está trabalhando no sentido de, olha, vamos caminhar, vamos fazer isso. Evidentemente o tempo está contra a gente. Não só os que estão saindo do PDV, mas os mais novos, porque nós não atingimos aquele valor de 40%, então todo mundo se prejudica. Então o que nós estamos fazendo? Tomando o aval dos órgãos. E agora que você faz, CGE, CEPAG vai se manifestar. Então, possivelmente, podem fazer apontamentos. Nós temos que sanar os apontamentos para, se ocorrer do TCE já se manifestar, como vai se manifestar preventivamente no nosso, quer dizer, acompanhamento desse órgão vai ser desde o nascedouro, nós vamos ter mais segurança que vocês vão passar e nós não vamos ter embate jurídico. Essa é a nossa preocupação nesse momento na empresa. São vários anos recebendo valores de quem que vai pagar? O governo. A Empaer não tem cofre próprio, então precisa desse aval do governo. Ah, tem um acordo coletivo que faz entre as partes, que vai ver pena de multa, que vai ver no caso de descumprimento, mas nós não queremos isso.
Nós contamos com o apoio do sindicato, também que está trabalhando junto com a gente, para a gente evitar isso. Para dar certo, vamos fazer um processo de acordo com o governo. Ô governo, olha aqui, nós estamos implementando isso. Tá ok? Concorda? Assina aqui. Vamos dar junto? Para isso que o o que aconteceu? Teve a primeira deliberação, esses pontos ficarem abertos, voltamos, saneamos e agora distribuímos para os outros órgãos. Nesse meio tempo, veio o Tribunal de Contas e falou, opa, já tem um em andamento, vou querer avaliar em todo mundo. Por que que ele fez isso? Porque o governo do estado de Mato Grosso não regulamenta mediante lei sobre o PDV. É lei que cria obrigação para o estado. Fala, estado, você é obrigado a fazer isso. No nosso âmbito, nós não temos a lei específica do PDV para as indiretas. O que aconteceu? A MTI, juntamente com o Basílio, eles fizeram uma comissão, fizeram um aval, pediram o aval de todo o governo e falaram, não, nós vamos começar o PDV. Aí a Empaer também entrou. Então, por isso, essa obrigação do Estado tem que estar documentada, tem que ter aval dos órgãos fiscalizadores e também, certamente, do TCE. Como ele já está fiscalizando, nós vamos ter esse aval. Mas nós temos que ter cautela. Infelizmente, repito, o tempo corre contra nós. Não só os que estão saindo do PDV, mas também nós, mais jovens, que estamos ficando. Mas, infelizmente, se nós não tivermos esse tipo de cautela, todo mundo entra no PDV, daqui a 2, 3 anos, nós vamos para uma briga judicial para ver se o governo vai pagar, para incidir multas. E vocês, como que fica?